Olá, seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Valdério Rodrigues. Na aula de hoje vou explicar a terceira atividade pedagógica não presencial do sexto ano de matemática, tá? Mas antes que eu inicie a explicação, eu peço que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Basta clicar nesse nomezinho vermelho que está aqui embaixo de mim, tá? Inscreva-se, que aí você já está inscrito. E ative o sininho para receber a notificação quando eu postar os novos vídeos, tá? Então vamos lá, iniciar a questão. Ou iniciar a explicação. Aqui, ó, nós temos a capa da sua atividade pedagógica não presencial do sexto ano. Aí nós vemos aqui para a primeira página. E na primeira página você sempre coloca os seus dados que estão faltando, tá? E aí, o assunto aqui do sexto ano é números racionais, tá? Onde vai ser estudado os números fracionários, como surgiram, e suas representações. Frações. Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não possuía a quantidade inteira de unidades, tá? Isto é, surgiram da necessidade de se repartir, ou seja, dividir em partes iguais a unidade de medida. Por exemplo, essa fração aqui, ó. Essa fração é representada pelo número 1 em cima e pelo número 2 embaixo. Mas o que ela significa? O número em cima representa quantas partes estamos falando, de quantas partes estamos falando. O número de baixo representa a quantidade de partes iguais que o objeto foi dividido, tá? Então, nesse exemplo, o número 1 acima indica que estamos falando de um pedacinho. O número 2 embaixo indica que algo foi dividido em duas partes iguais. Ou seja, representa um pedaço de algo que está dividido em dois pedaços iguais. Por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate e divido ela ao meio. Se eu tiro uma parte dessa que eu dividi ao meio, quer dizer que a pessoa que recebeu vai receber um meio, ou seja, a metade. Vamos lá. Questão 1. Agora é com você, tá? A figura a seguir representa um fio muito fino. Tá aqui, tá? O fio foi dividido em várias partes iguais. Letra A. Em quantas partes esse fio foi dividido? Você vai contar quantas partes ele foi dividido, tá? Basta você contar, tá? Quantas partes ele foi dividido. Letra B. Cada uma dessas partes representa que fração desse fio? Aí você vai ver. Ó, cada uma. Se você observar, cada uma aqui, ó. Cada uma dessas partes representa que fração desse fio? Basta você colocar uma. Cada uma representa o número 1. Então o número 1 vai ficar em cima, tá? E o número que vai ficar embaixo é a quantidade de partes que foi dividido o objeto. Ou seja, o fio. Tá bom? Vamos para a segunda questão. Nas mãos você tem um total de 10 dedos, certo? Os dedos indicadores representam que fração desse total? Aí você vai ver quantos dedos indicadores você tem e coloca em forma de fração. Sempre que o número que fica embaixo é o total, tá? Então, na questão, nas mãos você tem quantos dedos? Esse é o total. Tá bem? Então, o total fica embaixo e em cima vai ficar o número de dedos indicadores. Terceira questão. A equipe de basquete é formada por 5 jogadores. Um grupo de 3 jogadores representa que fração dessa equipe? Ó, basta observar os números, tá? A equipe é formada por quanto? Por 5. Então, é a quantidade de jogadores que é dividida a equipe, em 5. Eu estou pegando quantos para representar a fração? 3 jogadores. Então, basta você organizar os números.
Na questão 4 a mesma coisa, tá? Se um ano é dividido em 12 meses, um semestre representa que fração do ano? Aí você tem que ver quantos meses tem um semestre, tá? Você pergunta a alguém da sua família se você não souber. Questão 5. Uma pesquisa revela que em cada 100 pessoas, 53 pessoas têm intenção de votar no candidato A. Uma pesquisa revela que em cada 100 pessoas, 53 têm intenção de votar no candidato A. Qual é a fração que corresponde a essa intenção de voto? Pessoal, o total de pessoas não é 100 e a quantidade de pessoas que têm a intenção de votar não é 53. Então basta você organizar a fração, tá? Sempre o número que fica embaixo é o total que foi dividido. A quantidade de pessoas, total. Aí nós temos aqui mais um exemplozinho, tá? As frações também podem possuir nomes. Vamos relembrar. Aí aqui tem relembrando os nomes, tá? O numerador da fração é lido normalmente, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Sempre o numerador, a parte de cima, é lido normal. O que muda? A parte de baixo, que é o denominador. O denominador da fração deve ser lido de modo especial. Dependendo do número que estiver no denominador, a palavrinha será diferente. Veja só. Se for 2, nós chamamos de meio. Se for o 3, de terço. Se for o 4, de quarto. Se for o quinto, se for o sexto, é de sexto, sétimo. Por exemplo, eu vou colocar aqui. Opa, vou pegar aqui a caneta. Vou colocar aqui 3 sobre 2. Ó, o número de cima é lido normal. 3. O número de baixo recebe nomes especiais. Se for o 2, eu leio com meio. Então aqui eu tenho quanto? 3. Então eu tenho 3 meios. Não é isso? Se for o 5 aqui embaixo, eu teria 3 quintos. Entenderam? A parte de baixo recebe nomes especiais. Vamos lá mais para baixo aqui, ó. Ao 9 recebe o nome de o nono, 10 é décimo, 100 é centésimo, 1000 é milésimo. Para denominadores maiores que 10, exceto as potências de 10, que é 10, 100 1000, devemos ler números normais, mais acrescentar de uma palavrinha no final, avos. Por exemplo, 3, 11. 3 sobre 11. Eu não leio 3 décimo primeiro. Isso está errado, tá? Eu leio 3. Como é maior que 10, o 11, e não é uma potência de 10, não é 10, nem 100, nem 1000, porque 10 recebe o nome centésimo, ou décimo, e 100, centésimo, 1000, milésimo. Não é nenhum desses, é 11. Então eu leio 3, 11, normal, e completo com a palavra avos. Então é 3, 11, avos. 3, 17. Ficaria 3. Aí eu completaria com 17 avos, tá? E assim por diante. Vamos lá. Nomeie as frações abaixo. Aqui você vai colocar como se lê. O número em cima é normal, tá? E o de baixo recebe nomes especiais. Do 4, no caso do 4, ó, tem aqui. O do 4 é quarto, do quinto, do 5 é quinto, quando é embaixo, tá? Então, sempre o de cima é normal. Eu vou deixar respondido aqui a letra A para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, aqui é 2, normal, que é o número de cima é lido normal. 2 quartos, tá? Isso é a resposta da letra A. E assim sucessivamente. Aí, recapitulando aqui, nós temos as classificações das frações. As frações podem se classificar em 3 tipos: próprias, impróprias e frações aparentes. As frações próprias é quando
o numerador é menor do que o denominador. As frações impróprias é quando é ao contrário. O numerador é maior que o denominador. Tá ok? E as frações aparentes são aquelas que parecem fração, só que dá para dividir. Ela só aparenta uma fração, tá? Ela é possível a divisão. Por exemplo, 2 sobre 2. 2 dividido para 2 é 1. Dá para dividir. 4 sobre 4 também dá para dividir, que é 1. Outra fração aparente, essa aqui, ó. 8 sobre 2. 8 não dá para dividir para 2? Dá, que dá 4, né? Então, essa fração aqui, ela é aparente, mas além dela ser aparente, ela é imprópria, tá? Porque o numerador é maior que o denominador. Então, tem frações que podem ser os dois ao mesmo tempo, tá? Por exemplo, 10 meios. Essa fração aqui dá para dividir 10 por 2, não dá? Que dá 5. Toda fração é uma divisão, tá? Então, 10 sobre 2 é 5. O resultado de 10 dividido para 2. Como dá para dividir, ela é uma fração aparente. Porque é possível fazer a divisão. E além dela ser uma fração aparente, ela também é uma fração imprópria. Tá ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Vou para a próxima questão agora, tá? Aí vem a questãozinha aqui, ó. Classifique as frações em imprópria e aparentes. Ou imprópria e aparente ao mesmo tempo, tá? Então, nesse caso, você vai só classificar. Por exemplo, a letra A, ela é o quê? Própria. Se for própria, você vai colocar um P. Se for imprópria, você vai colocar o I. Se for aparente, você vai colocar o A. E se for as duas ao mesmo tempo, o I e o A. Se for as duas ao mesmo tempo. Aí aqui na próxima questão nós temos as frações impróprias podem ser transformadas em números mistos. O que é isso, professor? Vamos já descobrir, tá? Por exemplo, se falarmos em pizza, este número representa 2 pizzas inteiras e mais um terço da terceira pizza. Tá aqui uma pizza inteira, outra pizza inteira. E nessa aqui nós só temos um de 3 fatias, então é um terço, tá? Vamos lá. Se cada uma das pizzas inteiras for dividida em 3 fatias, tal como a terceira pizza foi, quantas fatias representam no total esta quantidade de pizza? Ó, você vai contar quantas fatias tem aqui. Quantas fatias representa? Aí você vê. Aí coloca aqui, tá? Ou seja, nós temos 2 inteiros e 1 terço. Quer dizer que cada uma dessa fração aqui representa 1, tá? Se não foi pegado nenhuma parte, quer dizer que ela é inteira. Então, nós temos uma pizza inteira, mais uma pizza inteira. E aqui nós não temos uma pizza inteira, nós só temos uma fatia de 3. Eram 3, só que nós só temos uma. Então, se eu somar isso aqui, ó, eu tenho 2 e 1 terço. Tá ok? Aí nós temos aqui ainda, ó, essa fração aqui, ela é chamada de imprópria. Por quê? Porque você tem quantas fatias ao total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só são 7. E cada pizza foi repartida em quantas fatias? Em 3. Então você tem 7 no terço. Que é uma fração imprópria, porque o 7 é maior do que o 3, tá? Observe como podemos escrever um número misto na forma de fração. Como é, professor, que você escreve um número misto na forma de fração? Ó,
Um número misto na forma de fração, você deve sempre multiplicar o número inteiro pelo denominador. 2 vezes 3 é 6. Depois que encontrar o resultado, você vai pegar o resultado que você encontrou, que é 6, e somar com o número de cima, tá? Somar com o número de cima. Como aqui é 1, você vai somar o 6, que é o nosso resultado, com 1. E 6 mais 1 é 7. Como esse 7 será um novo numerador, então nós colocamos 7. E quem é o denominador, professor? É o mesmo da primeira fração. Aqui não era 1/3, então nós pegamos o denominador 3. Então essa fração aí na forma de fração imprópria é 7/3, tá? Portanto, a fração que representa 2 inteiros e 1/3 será 7/3. Professor, eu não entendi. Vou fazer aqui com outros exemplos para vocês, tá? Vamos lá. Vou colocar aqui um quadro de outra cor aqui, tampando isso aqui, que é para ficar melhor de eu explicar. Prestem atenção. Vou só tampar aqui, já a gente descobre tudo aí, tá? Vamos lá. Ó, eu tenho 4. Isso aqui é uma fração mista. Aqui é a minha parte inteira, que eu chamo 4 inteiro, tá? Como é que eu leio essa fração? 4 inteiro e 3 quintos. Aí dá de colocar o nome aqui e eu passar aqui direto. E 3 quintos. Como é que eu coloco ela na forma de fração mista ou fração imprópria? Ó, para você transformar em fração imprópria, você multiplica pelo denominador e depois soma com o numerador, tá? Então vamos lá. 4 vezes 5, 20. Com mais um numerador que é 3, fica 23. Então esse aqui é o novo numerador no lugar do 3, tá? E quem é o número de baixo? O mesmo denominador. Então essa fração aqui ela é 23 quintos. Quer dizer, se eu pegar 23 e dividir por 5, se eu fizer essa divisão, ó, 23 dividido por 5, eu vou voltar para essa fraçãozinha mista aqui, tá? Vamos lá, tentar fazer. 23 dividido por 5. Quem multiplica o 5 que dá mais próximo de 23 ou igual? Se você for na tabuada do 5, você tem 4 vezes 5. E quando chegar no 5 vezes 5, 5 nota de 5, pessoal. Quanto é? 5 vezes 5. 25, né? 25 é maior que 23. Então, o mais próximo é o 20. Quem multiplicou o 5? O 4. Então, 23 dividido por 5, o resultado é 4. 4 vezes 5 é 20. Para chegar em 23, falta quanto? Falta 3, tá? Então, é o nosso resto. Eu posso dividir ainda? Como eu quero formar fração, eu deixo assim mesmo, tá? Então, deu quantos inteiros, professor? O resultado da nossa divisão foi quanto? Foi 4. Então, essa fração, o resultado dessa divisão aqui, ela é igual a 4 inteiro. E sobrou o quê? Sobrou 3. Dividido para quanto? Para 5. Entendeu? O nosso resultado é 4, que é o nosso inteiro aqui, ó. Bem no início aqui que eu coloquei. E sobrou 3 quintos. Isso aqui é colocar na forma de fração mista, tá? Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, você volta de novo e tenta entender, tá? Então, vamos lá. Para transformar a fração é mista, para transformar ela, basta multiplicar pelo de baixo, 2 vezes 3, 6. E somar com o de cima, 6 mais 1, 7. Então, aqui vai ser 7 sobre, quem é o denominador? Sempre o de baixo. 7/3. Tá aqui, ó. Vamos lá para a próxima. Para transformar a fração imprópria em um número misto, basta efetuar a divisão. Foi o que nós acabamos de fazer ali agora há pouco. Vamos lá?
fazer mais um exemplo. Eu tenho 7 terços e quero transformar em fração mista. O que é fração mista? É uma parte inteira e uma parte fracionária, tá? Então, para mim transformar em fração mista, eu tenho que fazer essa divisão, 7 por 3. Quem multiplica o 3 que dá mais próximo de 7 é o 2. 2 vezes 3 é 6, para chegar em 7 falta 1. Então, nós temos 2 inteiro, e sobrou o quê? O nosso resto, coloca no numerador. E para quem que eu estou dividindo? Por 3, então coloca no denominador. Então, o nosso inteiro é 2 e a nossa parte fracionária é 1 terço. Então, 7 dividido por 3 é 2 inteiro e 1 terço, entendeu? Não entendi ainda, professor. Então, vamos mais um. 12 dividido por 5, 12 quinto. Nossa divisão. Quem multiplica o 5 que dá mais próximo de 12, professor, é o 2. Isso, o 2. Na tábua do 5, 2 vezes 5 é 10. É o mais próximo de 12, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 5 é 10. 10, para chegar em 12, falta quanto? Se fizer a subtraçãozinha, falta 2. Então, esse aqui é o nosso resto. Deu quanto inteiro, professor? Deu esse aqui, ó, do quociente, o nosso resultado. Ele é maior, tá? E esse carinha aqui, ó, ele é o resto. Então, o resto fica em cima no numerador, tá? E o nosso divisor aqui é o 5. Então, o nosso 5 ele vai ficar no denominador. Então, a nossa fração mista é 2 quintos. 10 dividido por 3. 10 dividido por 3, se nós fizermos a divisãozinha 10 por 3 aqui, ó. Quem multiplica o 3 que dá mais próximo de 10 é o próprio 3, tá? 3 vezes 3 não é 9. Para 10 falta quanto? Falta 1, professor. Então, aqui deu 3 e sobrou 1. Esse o que sobrou fica lá em cima. E o nosso divisor agora não é por 3, então ele fica aqui embaixo. O mesmo denominador aqui é o mesmo da fração. Lembre, o mesmo denominador vai ser o mesmo da fração, sempre, tá? Ok? E o número que vem antes é sempre o resultado da divisão. Aqui o resultado foi 2, por isso que aqui tem um 2. Na primeira divisão aqui, ó, o resultado foi 2 e aqui tem um 2, tá? Na segunda divisão, aqui, ó, na segunda divisão, o nosso resultado também foi 2. Tá aqui o 2 inteiro. E o que restou foi 2, por isso que o 2 pequeno está lá em cima. E quem é o nosso denominador? É o 5. Aí coloca ele aqui, tá? Vamos lá. Frações equivalentes. Quando é que duas frações são equivalentes, professor? Quando uma é resultado de um múltiplo da outra. Por exemplo, o 8, ele não é um múltiplo de 4? Se eu multiplicar 4 por 2, não dá 8? E em cima, se eu multiplicar 1 por 2, não dá 2? Os dois números, tanto o numerador, que é o 1, o denominador, que é o 4, não foi multiplicado pelo mesmo algarismo, que é o 2? Se isso aconteceu, eu obtenho uma fração equivalente, tá? Por exemplo, 2 terços é igual a 6 nonos. Sim, correto. Porque esse 2, para chegar em 6, eu fiz o que com ele? Eu multipliquei por 3. 2 vezes 3, 6. E esse 9, eu estava em 3. Para chegar em 9, eu também multipliquei por 3. Então, isso aqui são chamadas frações equivalentes. Professor, e tem um método para mim descobrir se as frações são equivalentes? Tem, ó. Basta você ver qual foi o número que foi multiplicado ou dividido. Se você não souber, tem uma... Ó, para você saber também se está certo, basta multiplicar para o meio para os extremos. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 6 também é 18, tá? Isso aqui vocês vão ver mais na frente. Por enquanto, vocês só precisam saber disso, tá? Outro exemplo. 4 sobre 10. Em cima nós temos 16 e embaixo nós vamos ter quanto? Professor, não sei.
Mas você observa aqui, ó, para chegar em 16, esse 4 foi multiplicado por quanto? Hein, pessoal? Para chegar em 16 aqui, ó, esse 4 aqui foi multiplicado por quanto? Quem multiplicou 4 que dá 16? Ah, professor, eu sei, é o 4. Então você coloca aqui, ó, 4 vezes 4, 16. Então esse 10 também vai ser multiplicado pelo mesmo número. Se foi o 4 lá em cima, embaixo também vai ser o 4. 4 vezes 10, 40. Então o número que está faltando aqui é 40, entenderam? Mesma coisa vocês vão fazer nessa questãozinha aqui, ó. Complete as frações de modo que tornem equivalentes. O 1 para chegar em 5 foi multiplicado por quanto? Na tabuada do 1, o único número que multiplica o 1, que o resultado é 5. Quem multiplica o 1 que o resultado é 5, pessoal? Né, o próprio 5. 5 vezes 1 é 5. Então aqui foi multiplicado por 5. Embaixo você também vai fazer a mesma coisa. Multiplicar pelo mesmo número que foi multiplicado em cima. E assim sucessivamente, tá? Na letra C aqui, ó, para chegar em 2. Do 2 saiu por 4. Então foi multiplicado por quanto? Professor, o único número que multiplica o 2 que dá 4 é o próprio 2. Então foi 2 vezes 2, 4. Então a mesma coisa vai acontecer em cima. Vai ser multiplicado pelo mesmo número. Entenderam? Isso se chama frações equivalentes. Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer a simplificação de frações. Agora, deixar a fração mais simples, tá? Por exemplo, eu tenho duas frações que são equivalentes. 8 sobre 6. Só que elas são a mesma coisa que 4 sobre 3. Qual é a menor? O menor denominador não é essa com 3. Então, isso aqui é chamado de fração simplificada, tá? Quer dizer que essa aqui era maior e eu simplifiquei e cheguei nessa. E para simplificar, professor, como é que faz? A gente divide, tá? Se para encontrar a fração equivalente a gente multiplicava, agora para simplificar a gente faz o inverso, a gente vai dividir. Por exemplo, 8 para chegar em 4 eu vou dividir por quanto? Por 2. 8 dividido por 2, 4. 6 para chegar em 3 eu vou fazer divisão por 2 também. 6 dividido por 3, por 2 dá 3. Então que se chama simplificação de frações. Professor, eu não entendi ainda. Eu vou colocar aqui um espaço maior para me explicar essa parte para vocês, tá? Vamos lá, simplificação de fração. Ó, pessoal. Eu tenho 20 sobre 8. Eu quero simplificar. Para mim simplificar, eu vejo se os dois números são par. 28 é par? Sim, professor. Então, eu posso dividir por 2, não posso? Pode. Então, 20 dividido por 2 é quanto? Aí você sabe que é 10. É a metade. Todo número dividido por 2 é a metade. A metade de 20? 10. Então, 20 dividido por 2 é 10. A metade de 8? Professor, é 4. Então, 20 dividido por 2 é 4. Divisão por 2, basta encontrar a metade, tá? Aí, continua aqui, ó. Se você quiser colocar o 2 de novo, coloca. Se não quiser, você sabe que vai ser o 2, porque o 2 número é par. 10 dividido por 2, metade de 10. 4 dividido por 2, é a metade de 4. Entenderam? Então, isso aqui é chamada fração simplificada. Tava numa fração grande, ó. Tava nessa aqui. E chegou numa bem pequenininha. Vamos lá, mais um exemplo. 20 sobre 100. Professor, essa aí é grande. Vamos lá, mas vamos com essa mesmo. O do número é par? É, então vou dividir por 2 ainda. Dividir por 2, basta encontrar a metade do número. Qual é a metade de 20? A mesma lá de cima, né? 10. A metade de 100? 50. Dá para dividir por 2? Dá. Professor, mas dá para dividir por 10. Se você sabe dividir por 10, divida por 10. Dividir por 10, basta cortar o zero, né?
Como é isso, professor? Divisão por 10. 10 dividido por 10 não é 1. 50 dividido por 10 não é 5. 5 vezes 10 não é 50? Não entendi, professor. Ah, é porque você ainda não sabe divisão por 10, tá? Vamos continuar dividindo por 2, tá? Deixar a divisão por 10 mais na frente. Próximo ano, quem sabe você saiba. Dividir por 2 de novo. Sempre, até quando der para dividir por 2, a gente divide. 10 dividido por 2 é 5. E 50 dividido por 2 é 25. Professor, e agora não dá mais para dividir por 2 não, que o número 5 é ímpar e o 25 também é ímpar. Mas se você ver, os dois terminam em quê? Em 5. Então você divide por 5. Todo número que termina em 5 é divisível por 5, tá? 5 dividido por 5, eu tenho 5 e quero dividir por 5. Divisão de números iguais, o resultado é 1, porque o único número que multiplica 5, que vai dar 5, é o próprio 1, tá? E 25 dividido por 5, o resultado nosso é... Quem multiplica 5 que dá 25? 5, né? Na tabuada do 5, o único número que multiplica o 5 que dá 25 é o próprio 5. Então, 25 dividido por 5 é 5. E 25 aqui, ó. 25 dividido por 5. 5 dividido por 5. O nosso resultado deu quanto? Deu 1. Que 25 por 5 deu 5. Vamos para a próxima questão. Aí aqui, ó, ele ensina a simplificaçãozinha, ó, a mesma coisa que eu acabei de ensinar para vocês, tá? 2 dividido por 2 dá 1, e 6 dividido por 2 dá 3. No final, a fração simplificada é 1/3. Aqui, ó, 4. Ele foi direto, tá? 4 dividido por 4 deu 1, e 8 dividido por 4 deu 2. Como os dois números eram divisíveis por 4, ele dividiu logo por 4. Mas se você não souber ou não queira fazer assim, porque acha mais difícil, você pode pegar o 4 oitavos, que é esse aqui, ó, e pode dividir por 2 duas vezes, tá? Porque 2 vezes 2 não é 4, então você pode dividir por 2 duas vezes. 4 dividido por 2 dá 2, e 8 dividido por 2 dá 4. Aí você divide de novo por 2. 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Mesmo resultado, tá? Não muda não. Então, sempre você procura o seu jeito mais fácil de dividir. Aí aqui vem a questãozinha, ó. Escreva a fração 80/50 na sua forma irredutível. Aqui você vai dividir, tá? Aí você começa a dividir. Aí você escolhe se vai dividir por 8, por 5, por 10, por 2. Você vê aí qual número que dá dividir o 2 ao mesmo tempo. Aí vai dividindo até chegar na menor fração. Fração irredutível é aquela menorzinha que você chega nela. Questão 2. Qual é a fração que representa um semestre do ano? Dê sua resposta na forma irredutível. Aí você vai colocar um semestre do ano na forma de fração. O semestre tem quantos meses? E o ano tem quantos meses? Aí você coloca o semestre sobre o ano em quantidade de meses. Acabar você simplifica dividindo, tá? Por 2. Questão 3. Escreva na forma irredutível as seguintes frações. Aqui nós temos na letra A 12/72. Aí você começa a simplificar, tá? Ele quer na forma irredutível. Aí você simplifica até chegar na menor possível. 40/15 na letra C aqui, ó. Você começa a dividir por 5. Porque todo número que termina em 0 e em 5 é divisível por 5. Então na letra C você já sabe que vai começar a dividir por 5. Na questão, na letra B aqui, ó, todos dois números é par, você pode iniciar a divisão por 2. Na letra D, termina em 5 e em 0. Então, nesse caso, você simplifica por 5. Tá bom? E assim nós chegamos no final dessa trilha, tá? Aí não tem como eu explicar as questões do livro, tá? Porque não estou com o livro aqui, tá ok?
Então, bons estudos para vocês. E lembrando, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, tá? Aproveite e se inscreva. Tá bem? E até a próxima aula.